Sabe aquele ditado, não julgue o livro pela capa? Aconteceu isso comigo, eu julguei, me dei mal. Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje vamos conversar sobre esse, então, que se tornou um dos meus livros preferidos de toda a vida. Eu falei desse livro recentemente num vlog de leitura que eu fiz aqui pro canal, vou deixar o link aqui no cardzinho para vocês assistirem. Eu me emocionei demais com o final desse livro e eu não esperava isso. Eu geralmente não sou tocada tão a fundo por uma leitura, mas dessa vez eu chorei. No vlog você consegue ver isso, porque esse livro ele vai crescendo. Essa história ela vai crescendo no leitor. Muitos leitores dela, inclusive, dizem que o final do livro é a melhor parte dele inteiro. E vejam, é um livro calhamaço, certo? Mas antes de falarmos desse livro belíssimo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e de curtir o vídeo para assim você me ajudar a levá-lo para mais leitores. A Casa dos Espíritos é um drama familiar que segue várias gerações de uma mesma família no século XX. Temos principalmente dois narradores aqui, a neta, a mais nova da família, junto do patriarca, que seria o Esteban Trueba. Só que, sobretudo, a narrativa da Alba Trueba, essa neta, que se faz presente e marca aqui o livro. Vamos começar do iniciozinho para entender um pouquinho como que essa família se constitui. Temos Nívia e Severo Del Valle, que tiveram 15 filhos, 11 vivos. Uma das filhas, Rosa, maravilhosa. Cá entre nós aqui, uma das descrições de personagens mais fantásticas, literalmente falando, e mais lindas e belas da literatura que eu já vi. E ela tem até essa abordagem mitológica, de tão bela que foi então essa mulher, essa jovem que cedo morreu. Foi uma tragédia na vida dessa família, já prenunciada pela Clara, a menina mais nova, que vai ser a matriarca da família aqui, a espinha dorsal de todo o livro. Esteban Trueba, por sua vez, ficou noivo de Rosa, ele basicamente ganhou na loteria, e ele queria ser rico justamente para dar para ela uma vida de riqueza. Quando ela morre e ele fica sabendo, ele está afastado durante muito tempo nas minas tentando enriquecer. É aí que ele volta, porque a sua vida já não faz mais sentido, essa vida em busca de riquezas. Ele volta e é depois de um tempo, um longo tempo, que ele vai se casar com a menina mais nova, a Clara. Nesse meio tempo, ele vai resgatar as terras que pertenceram a seus antepassados e que estavam jogadas ali às traças. Ele se transforma em um dos principais proprietários de terra do país. País, inclusive, que nunca é citado aqui no livro, isso é importante de ser dito. Sabemos, acima de tudo, que é um país da América Latina. Durante esse período em que o Esteban esteve no exterior, levantando suas terras, erguendo-as e se transformando nesse cara extremamente rico, podre de rico, a Clara, ela fez voto de silêncio. Ela passou anos e anos sem falar nada, desde a morte da irmã dela até o seu casamento, até anunciar o seu casamento com o Esteban. E são esses dois personagens muito diferentes que vão se ligar, formando aqui a família principal da história. Como eu disse, a espinha dorsal, Clara, ela é essa mulher forte, clara e evidente, e vejam que há uma ligação entre o nome dela, Clara, com o de sua mãe, Nívia. Também vai se ligar aos nomes das próximas mulheres da família, que serão Blanca e Alba, todas ligadas a essa avó, Nívia, mas sobretudo a Clara, clara e vidente. Desde sua infância teve poderes paranormais, de mover objetos, prever o futuro. É aí também que podemos entender um pouco o espíritos do título, porque Clara, ela se comunica com o além, e essa é uma característica que permeia todo o livro, mas não toma conta dele, assim como o realismo mágico. A história, ela conta com o realismo mágico, então coisas extraordinárias fora desse mundo acontecem aqui como da ordem do dia, e isso contribui para a beleza aqui do livro. Essa clarividência não chega a tomar conta do livro, porém, aqui e ali o narrador, principalmente a narradora, vão dar para nós pistas do que está para acontecer. E vejam, muita coisa acontece nessa história porque vamos acompanhar muitas pessoas durante várias gerações da família delas. Uma dessas premonições que está aqui no começo do livro é a seguinte frase: a loucura coletiva parecia não ter fim.
Eu acho que a loucura coletiva, do coletivo mesmo, está no livro inteiro e vai ganhando cada vez mais espaço no livro. Eu separei 2 trechinhos aqui, um referente a Clara e outro referente ao Esteban, para mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês. Então, a Clara, sobre ela. Então, Clara deu-lhe o braço e acompanhou-o até a saída. No último olhar que trocaram, Esteban compreendeu que ela o aceitara e sentiu-se invadido de alegria. Isso quando ele a pediu em casamento, quando eles sequer se conheciam. Ao entrar no coche, sorria sem poder acreditar na sua boa sorte e sem saber por que uma jovem tão encantadora quanto Clara o aceitara sem conhecê-lo. Não sabia que ela vira seu próprio destino e por isso o chamara com o pensamento e estava disposta a se casar sem amor. Essa é a mulher forte que se coloca diante do seu destino porque ela vê o que vai lhe acontecer, então se coloca perante ele sem mesmo a vida a chamar. E agora um pouquinho do Esteban para vocês entenderem esse homem. Justiça, é justo que todos tenham o mesmo? Os malandros, o mesmo que os trabalhadores? Os tontos, o mesmo que os inteligentes? Isso não acontece nem com os animais. Não é uma questão de ricos e pobres, mas de fortes e fracos. Estou de acordo que todos devemos ter as mesmas oportunidades, mas essa gente não faz nenhum esforço. É muito fácil estender a mão e pedir esmola. Eu acredito no esforço e na recompensa. Graças a essa filosofia cheguei a ter o que tenho. Nunca pedi um favor a ninguém e não cometi nenhuma desonestidade, o que prova que qualquer um pode fazê-lo. Porém, sabemos que Esteban Trueba, essa pessoa extremamente brutal, violenta, que estupra as mulheres de sua propriedade só porque elas são empregadas dele e que cada vez mais vai representar aqui o conservadorismo, não apenas na vida no geral, mas também na política. Aliás, algo muito interessante de dizer aqui é que o livro me passou a impressão de discutir que tudo na vida é política. E a questão da política aqui ganha outro significado quando sabemos do pano de fundo que permeia a história, que é o da ditadura militar. A ditadura chilena, que aconteceu em 1973 e foi até 1990, ela fez parte, inclusive, da vida da própria escritora, claro que do povo chileno em si, mas a escritora Isabel Allende, ela é uma parente próxima do Salvador Allende, que era o presidente, então, quando se deu o golpe militar. Ele morreu naquele ano, em 1973, sem se saber ao certo o que houve ali. E todos esses horrores do que aconteceu no golpe e depois dele estão representados de certa forma aqui no livro. É por isso que a política vai ganhando aos poucos aqui no livro uma enormidade. E no final, ela meio que abocanha a gente. Juntamente dos personagens que acompanhamos aqui, porque eles representam lados antagônicos. Esteban Trueba, por um lado, conservador, de extrema direita, e do outro, as filhas, que representam a extrema esquerda ou até mesmo a esquerda, inclusive se relacionando com revolucionários. Há, portanto, um choque de ideias divergentes dentro da própria família que não chega necessariamente a cindi-la, mas é um grande mote aqui para os acontecimentos do livro. A Casa dos Espíritos fala muito sobre educação, sobre identificação, sobre identidade, sobre tradição. Sobre isso, inclusive, há uma metáfora muito bonita aqui dentro do livro, que parte de uma das histórias que a Nívia, a avó lá atrás, conta para a Clara, a matriarca, quando ela é criança. Ela diz que há a tradição entre os homens da família de subirem numa árvore gigantesca e subirem até o topo para provarem a sua masculinidade, que a partir de então eles seriam adultos. É um ritual besta, que ela vê que é besta quando coisas muito ruins acontecem ali com esses homens da família que tentam isso, mas se acidentam. Ela vai cortar essa árvore para que mais nenhum outro homem da família faça isso, participe desse ritual besta. Veja que é uma mulher a cortar essa tradição de homens, uma tradição sem sentido e fundamento. De certa forma, essa é uma forte simbologia do próprio livro, em que mulheres, a todo momento, de uma mesma família, acabam cortando tradições. Voltando um pouquinho aqui ao aspecto histórico que baseia o livro, a escritora esteve na Flip, aqui no Brasil, há 10 anos, e na época ela deu uma entrevista na qual ela disse o seguinte: vejam só a profundidade dessa declaração. O meu interesse pelo poder e pelos seus abusos começou em 1973, com o golpe militar no Chile, quando em 24 horas vi o poder de uma ditadura militar e a total impunidade.
Ninguém era responsável por nada. Cada um fazia o que queria. Isso é um evento fenomenal que aconteceu em diversas partes do mundo, mas também ocorre em uma família e em quartéis policiais, onde há poder absoluto com impunidade. Por isso, este tema é o que mais me interessa, pois o vivi ao longo da minha vida. Hoje eu não seria escritora sem o golpe militar do Chile, que me obrigou a sair do meu país. E ver o Chile de longe marcou a minha vida, personalidade e o meu estilo de escrever, já que o poder e a justiça estão sempre nos meus livros de diferentes maneiras. Eu até me arrepio porque isso cresce dentro do livro. Essa impunidade presente aqui, ela é assim de nos estarrecer, porque existe dentro dessa família aqui que é o centro das atenções desse livro. A partir dessa literatura genealógica que acompanha a genealogia de uma família, ou seja, a esfera privada, nós sabemos do coletivo. Esse coletivo que representa a cultura latino-americana. E eu vou terminar o vídeo citando para vocês uma frase do livro que é uma citação muito pequena, muito simples, mas que significa ele inteiro e, na verdade, é belíssima. O livro é belo, não é mesmo? Que diz assim: a graça não estava em morrer, porque isso aconteceria de qualquer maneira, mas sim em sobreviver, o que era um milagre. Então é isso, gente. Essa é uma forte indicação aqui para vocês. Fiquem sabendo que esse livro me proporcionou grandes emoções e eu recomendo fortemente para todos vocês que gostam de tudo isso que eu mencionei nessa resenha. E eu quero agradecer, essa é a primeira oportunidade aqui no canal, primeiro vídeo que eu solto. Aí depois da campanha do Padrim, eu quero agradecer aos madrinhos, junção de padrinhos com madrinhas do Literaturice. Agora você pode contribuir aqui para a continuidade do Literaturice, do meu trabalho, e também receber em troca conteúdos exclusivos. Em menos de uma semana nós batemos 3 das 5 metas que eu coloquei, elaborei lá para melhorar todo o trabalho e o conteúdo que eu crio aqui para vocês. Então, madrinhos, muito obrigada por estarem nessa comigo. Vocês não fazem ideia de quão importante é para o trabalho do Literaturice. Em breve vocês receberão um e-mail com mais informações de todo o conteúdo exclusivo que vocês vão receber e que eu já estou preparando com todo o carinho do mundo. Então, novamente, muito obrigada por fazerem parte da história do Literaturice. Eu e meu mais novo livro preferido da vida vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no Literaturice, dar o seu joinha nesse vídeo e também de comentar se você já leu ou se não leu ou se quer muito ler esse livro. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!